Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. É claro que eu não podia deixar de conversar, presidente do Portos do Paraná, meu amigo Luiz Fernando. Luiz, a gente aqui no Peru e, francamente falando, fiquei muito surpreso com a agenda que está sendo hoje debatida e discutida aqui neste evento internacional. As duas grandes ondas de concessões. A primeira onda, onde a gente naturalmente percebeu a aproximação da iniciativa pública para com a iniciativa privada, fazendo uma série de investimentos em equipamentos e nos terminais de um modo geral, e essa nova onda que vem pela frente, né, de renovação contratual e, consequentemente, investimentos em tecnologia, inovação e infraestrutura. Essa é a agenda que o Brasil precisa começar realmente a entender e colocar na mesa para que a gente possa acompanhar essa evolução que a gente tem nos portos da América Latina? Acho que sim, Max. Acho que é um exemplo estarmos aqui hoje, a Portos do Paraná, podendo falar um pouquinho mais do seu trabalho, porque primeiro a gente monta um sistema, ou demonstra um sistema que a América Latina muitas vezes criticada pela falta de confiabilidade Exato. nas suas operações. Então aqui hoje a gente conseguiu ver, pelo menos nos painéis até agora expostos, os trabalhos que todos, seja na Argentina, Chile, México, estão fazendo com a infraestrutura. E o Brasil, de certa forma, ele segue essa agenda. Uma agenda, primeiro, aquilo que a gente já faz bastante tempo, que são a concessão dos nossos terminais. Então, eu vou falar um pouquinho do Paraná. Sim. Nós, no último 30 de abril, encerramos o nosso ciclo de licitações diárias que aguardava mais de uma década. Olha só, a uma licitação. década. Somando todos esses investimentos, a gente está falando de $1 bilhão que serão investidos, parte já começou, mas serão finalizados nos próximos 5 anos. E depois a gente teve a oportunidade de falar um pouco da nossa concessão do canal de acesso. Sim. Talvez sim, um tema inédito, até mesmo para o âmbito de América Latina, que a gente garante uma profundidade maior. No nosso caso, serão 2 metros a mais, então a gente vai falar em 15,5 metros de profundidade. Nós sabemos que Santos trabalha com Santos 17 e tudo mais, mas acho que o Brasil se posicionando que investimentos também em canais mais adequados à nova frota mundial de navios demonstra que nós estamos nos posicionando para um futuro de uma infraestrutura completa. Terminais bons, terminais de pontas, canal de acesso seguro e com profundidade, e os acessos rodo e ferro, que tanto São Paulo como Paraná vem discutindo de longa data e com seus implementos sendo realizados. Isso é a segunda onda, né, de renovação contratual, principalmente de novos investimentos que surgirão dentro do setor portuário. Luiz, você é uma pessoa que tem uma visão muito clara do setor portuário, não só nacional, mas internacional também. Eu já tive a oportunidade de conversar várias vezes com o Luiz a respeito do nosso setor, e algo que me surpreendeu, principalmente no painel que você participou, é o aprofundamento do canal de navegação de vários portos, né? A gente está falando ali dos portos do Sul e também Uruguai e Argentina. E aí a gente tem a concorrência natural, porque os navios ficam maiores, vai diminuir o número de escalas, porque os navios menores têm um volume maior de escala, e a concorrência aumenta. Os portos do Sul estão preparados para esse novo ambiente competitivo? Como é que eles estão se preparando na tua percepção? Bom, hoje no Brasil, quem não se prepara vai estar fora do negócio em uma década. Sem dúvida. Isso é Então, indiscutível. eu acho que a consciência, Santos, Paraná, os terminais Santa Catarina, o Porto de Rio Grande, todos estão se estruturando com projetos para que a gente consiga responder uma demanda que vai bater a nossa porta. Hoje a gente pode ver que no lado do Pacífico eles não têm esse problema, né? Todos são naturalmente profundos. Agora na costa sul do Atlântico a gente tem dificuldade, todos precisam de dragagem, e eu acho que ficou muito clara a percepção que o Uruguai trouxe. Sim, O Uruguai sim. trouxe, dizendo, Santos vai chegar em 16, Paraná em 16, Itapoá, Itapoá, Rio Grande, e eles estão preocupados com o nosso movimento. sem dúvida. Então, porque na situação deles,
Montevidéu em 14, sem uma perspectiva. E a dificuldade do Rio La Plata, né? Sim. Buenos Aires, que eles colocaram Sem 10,5. 10,5 de Também carro. sem projeto, então eles estão preocupados num bom sentido, mas também pode ser que nós, brasileiros, sejamos um incentivo para eles aperfeiçoarem esses modelos de contratação. Acho que o Brasil está no caminho certo. Essa identificação muito clara, que a gente precisa aprofundar. E aprofundar não é um desastre ambiental, é uma necessidade de um ambiente super controlado. As dragagens, a gente costuma sempre falar que elas trazem seus aspectos negativos mínimos no meio ambiente. Mas a gente toma um cuidado tão grande, medidas compensatórias que vêm honrar a nossa população para que a gente consiga entregar um equipamento cada vez mais produtivo. E a concessão do canal de acesso, acho que é o caminho que o Brasil entendeu como seguro e de um ambiente adequado para a gente chamar a iniciativa privada para poder investir e honrar seus 25 anos de contrato, tendo naturalmente sua remuneração. Luiz, eu vou pontuar 4 grandes movimentos do setor portuário, me corrija se eu estiver errado. Primeiro movimento, a grande transformação, que foi a exploração de petróleo, né? Então a gente bem sabe que a indústria marítima passou realmente por esse grande momento. O segundo grande momento, a concessão dos portos no Brasil. O terceiro momento é o momento que a gente está vivendo, esse mundo disruptivo do dado, né? Onde alguns portos entenderam a problemática e outros ainda não. Eles nem sabem o que está efetivamente acontecendo nesse mundo tão disruptivo. E o quarto movimento é o movimento da sustentabilidade. Esses 4 pilares, eu sei que eles estão no teu radar, mas não estão no radar de muitas autoridades portuárias no Brasil. É um ponto de atenção, a gente precisa trazer isso para a mesa para que a gente possa explorar mais esse debate. Eu fico muito impressionado com cibersegurança, né? O volume de dados que o Porto de Paranaguá hoje gera é absurdo. Então, caso sofra qualquer tipo de ataque, a gente pode parar a economia do nosso país. Bom, sem dúvida, né? Para-se o mundo, né? Sem dúvida. Então, não tão recente, mas nós tivemos um ataque a uma base de dados de terminais de containers no mundo pararam. Então, eu acho que esses 4 pilares são fundamentais serem explorados e trabalhados de uma forma sistêmica e em conjunto. Não adianta a gente ter uma baita infraestrutura se a gente peca num processo de segurança de dados ou de informatização, digitalização e até mesmo inteligência artificial. E a sustentabilidade é o foco, né? Então, falando um pouquinho desse projeto, nós tivemos hoje também a honra de ser premiados aqui, termos um reconhecimento do nosso sinal, projeto. parabéns pelo prêmio. De responsabilidade social e ambiental que nós tivemos. É um projeto super bacana e a EPA reconheceu o Latam aqui, reconheceu o Paraná. Então nós trabalhamos nessa frente porque nós precisamos dar a resposta, né? As mudanças climáticas, elas são notáveis hoje por qualquer pessoa. E acho que o nosso sistema portuário tem tudo para contribuir, principalmente no Brasil, onde 90% quase de toda a nossa energia já é uma energia naturalmente limpa, explorada, porque vem da sua maior parte da exploração das águas. Mas mesmo assim nós estamos trabalhando os portos brasileiros com a questão da energia eólica, estamos em grupos Santos, Paraná, PCEM, em grupos com os holandeses na questão do hidrogênio verde, e as nossas medidas cada vez mais é possível termos comprovações que os grandes investimentos que são realizados, eles são realizados com menor impacto ambiental cada vez mais, gerando um benefício social cada vez maior, principalmente na questão de mão de obra empregada. Então, nós temos esses pilares, e natural, infraestrutura, tecnologia, principalmente a tecnologia. Talvez estejamos um pouco mais afastados desse ambiente, mas eu acho que todo mundo está trabalhando com uma mesma missão, de entender o quanto esse mundo tecnológico nos dá e quanto nós conseguimos, respeitando a nossa realidade, a maior parte das empresas, das autoridades portuárias públicas, então tem todo um processo de contratação, tudo mais, mas quanto a gente consegue aplicar de uma maneira efetiva para o nosso setor evoluir de uma maneira eficiente que a gente não perca a competitividade. Para finalizar, quero explorar um pouco mais, eu não vou perder essa oportunidade. A gente falou de algumas revoluções, a gente saiu do escambo, né, aquela troca de mercadorias que nós tínhamos no passado, até dentro da própria navegação, para moeda em espécie. Depois a gente acompanha e vive esse momento da nossa moeda
digital, muito dificilmente a gente tem dinheiro na mão, né? Mas a gente transiciona usando o nosso aplicativo bancário. A gente vive esse mundo da Bitcoin e eu acho que a grande revolução, né? Ou seja, a grande riqueza do mundo vai ser o crédito de carbono. Sim. E aí o setor portuário pode gerar muito em relação a essa questão e ser parte, né, participante de fundos de investimentos. Está embrionário para nós no Brasil? A gente ainda não entendeu esse movimento da IMO? Eu acho que a gente entendeu. Pergunta de 6 milhões de dólares, Isso. né? E é uma resposta muito pessoal. A gente entendeu esse movimento, talvez não está claro como a gente pode aplicar na prática. Sem dúvida, é Então, verdade. nós temos só pela Amazônia, nós já temos um crédito de carbono no país enorme. Eu acho que a nossa produção de energia, por exemplo, hoje o Paraná, a autoridade portuária, Portos do Paraná, toda energia contratada, a gente contrata no Mercado Livre, ela tem por ser uma energia verde, está no nosso contrato. Então a gente é uma energia verde ou renovável. Então eu acho que os movimentos eles estão sendo realizados, mesmo sem entender ainda como a gente pode explorar isso Sim. no mercado que vai ser muito forte. Muito agressivo. Natural vai carecer de regulação e daí vem o Brasil com toda a questão de regulação que vai ter que exercer, mas eu acho que quando ficarmos claros como a gente pode explorar, ou quando o mundo se estabilizar nessa relação de crédito de carbonos, certamente o Brasil vai estar muito bem posicionado por todo o nosso histórico, por todo o trabalho que a gente hoje já desenvolve no Brasil. Aí, ó, Luiz Fernando, ó, esse craque do setor portuário, um cara que eu tenho o prazer de dizer que é um grande amigo e é uma nova liderança que a gente tem dentro do nosso setor portuário, uma mentalidade muito aberta para que a gente possa colocar na mesa o debate em alto nível e de maneira muito técnica. Tá aí.
vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio